Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a aviões, nesta coletânea temática de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixe o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Já tivemos uma coletânea temática com o tema aviões, tá? Então essa é a parte 2 e vamos ver que relatos nós temos aqui envolvendo aviões. Olha, eu acho que vem relato legal por aí. Vamos descobrir? Vamos lá. Primeiro, lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados, tá bom? São nomes fictícios, os nomes, tá? Então vamos lá para o primeiro de hoje, que é este. A luz misteriosa na aeronave. Este e o próximo relato são do mesmo moço, tá bom? Então é o moço que nos conta. Olá, Ana Paula e assombrados, sou o fulano e hoje trago aqui 2 relatos de amigos que passaram por situações, digamos que estranhas. Eu trabalho numa companhia aérea e justamente na área de pátio, do lado das aeronaves. O primeiro relato aconteceu com um amigo aqui no aeroporto de Guarulhos. Ele é mecânico de uma outra companhia aérea e trabalha no turno da noite. Ele trabalha no que chamamos de área remota. Área remota, barra remota ou área remota, enfim. Essas áreas são geralmente denominadas com essa nomenclatura, né, por serem áreas de carga, manutenção ou desembarque afastadas dos terminais de embarque e desembarque. A companhia que ele trabalha tem aeronaves de voos de longo alcance internacional. E geralmente essas aeronaves ficam no hangar afastado dos terminais, justamente para manutenção ou cheque ali da aeronave. Certa vez, ele estava fazendo manutenção em um Boeing 777-300ER. Gente, eu não entendo de avião, tá? Tem que pedir ajuda aqui pro Lito. Não sei nem se é assim que fala. Extend Range, é isso? Ou alcance estendido, o ER, né? 777-300ER. Extend Range, alcance estendido. Ok! E geralmente no turno da noite são poucos colaboradores, pois a maioria dos voos internacionais já partiram. E as chegadas dos próximos voos acontecem a partir das 4h40 da manhã. A aeronave estava com a escada acoplada e ele subiu para acessar a cabine de comando, pois lá são conferidos e diagnosticados todos os problemas que a aeronave aponta no computador de voo. É uma aeronave super segura e inteligente. E outro que entende muito desses assuntos aqui, dando uma pausa, é o seu Newton N, tá? Ixi, ele sabe um monte dessas coisas de avião, então quando vai viajar, assim, eu adoro estar do lado do Newton, porque ele tranquiliza a gente, porque ele fala quanto é seguro, explica como que funciona isso, que você fica, ai meu Deus do céu, ai essa luz não acendeu, eles vão ter que reiniciar o negócio. Não, é tranquilo, isso acontece por causa disso, papapá. Fala, então tá bom, se o avião cair, consigo fazer ele voar e pousar, então tá bom, é isso daí mesmo. Ó, Newton, beijo. Então, continuando aqui, ó, é uma aeronave super segura e inteligente. Após a finalização desse procedimento, ele desceu para ir até o interior do hangar buscar ferramentas para realizar as verificações externas necessárias. Mas quando estava no hangar, ele olhou para a aeronave e viu uma luz indo de um lado para o outro dentro da aeronave. Como se alguém estivesse com uma lanterna dentro da aeronave. Ele subiu para verificar e a luz desapareceu. Voltou ao hangar e quando olhou novamente, a mesma luz andava de um lado para o outro dentro da aeronave. Ele decidiu realizar a manutenção no lado externo e depois subir para consultar no computador da aeronave, pois não iria ficar dando atenção àquilo que estava lá dentro. Bom, realizou a manutenção, mas quando ele olhou para a aeronave, viu que aquela luz ainda continuava andando de um lado para o outro lá dentro. Não é uma aeronave pequena, tá? Tem uma capacidade de passageiros de 350 assentos. Ele subiu e não havia nada lá dentro. Finalizou a verificação no computador de voo e fechou a cabine. Fechou a porta da aeronave e desceu a escada. Quando ele olha,
vê uma pessoa parada na porta da aeronave e logo depois a luz lá dentro se movendo novamente. Isso não é normal, Ana. Pois uma aeronave parada em solo, desligada e fechada, é um calor imenso e não teria como um ser humano ficar preso em um tubo de metal parado em solo por muito tempo. Mas tem uma extensão desse relato, tá? A aeronave que passou por manutenção dias depois foi realizar um voo para Londres, saindo de Guarulhos por volta das 9 da noite. Após quase 1 hora de voo, declarou emergência em cima de Belo Horizonte e solicitou a pista livre de Confins. A aeronave ficou sem nenhum instrumento de voo e total apagão. Tô falando, meu Deus do céu. Total apagão. O sistema de... Estou falando aqui, mas eu não entendo, tá? O sistema de alijamento de combustível não estava funcionando também. Alijamento é jogar combustível fora para aliviar o peso da aeronave no pouso. A tripulação teve que acionar o último sistema de energia que chamamos de RAM, uma turbina que se estende na barriga da aeronave com a força do ar que passa por ela. Ela gera energia para a aeronave. O único instrumento que tinha era a bússola e os motores. Praticamente o comandante teve que voltar à época de formação e usar procedimentos que aprendeu no começo da carreira. Por isso que é muito importante saber de tudo, né? Desde do super mecânico, como era feito antigamente, até o super tecnológico de hoje em dia, porque vai que um dos dois falha, alguma coisa assim, né? Bom, tá, ele teve que voltar, me perdi aqui até, procedimentos que ele aprendeu lá no início. Ele conseguiu pousar a aeronave super pesada e todos foram salvos. Detalhe, após o pouso, os instrumentos voltaram ao normal. O órgão de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos realizou uma investigação para saber o que havia ocorrido com a aeronave mais segura do mundo. E, surpreendentemente, o laudo foi inconclusivo. Não tinha motivos para que uma aeronave que havia acabado de passar por manutenção e que tem 8 baterias e várias barreiras de segurança falhar dessa maneira. E o que mais intrigou foi o porquê de os instrumentos voltarem a funcionar depois do pouso de emergência. O órgão de investigação e toda a comunidade aeronáutica ficou indignada e até falaram em OVNIs. Mas tripulações não gostam de tocar nesse assunto devido à burocracia em caso de avistamento. Dá muito trabalho, mas eu vou ficar quieto. Gente, então, muita coincidência. Ele vê essas coisas estranhas. Ele viu uma pessoa lá dentro. Não, viu uma pessoa parada na porta. Tinha luz lá dentro. Mas não tem como uma pessoa ficar lá dentro com a aeronave desligada em terra, ele disse. E aí, logo depois dessa aeronave fazer um voo e ter esses problemas, mas olha só, tranquilizando assim, com todos esses problemas que já foram demais para essa aeronave, ainda deu tudo certo. Só para dizer para mim mesma também que, assim, existem as redundâncias, né, no voo, e se uma coisa falha tem outra, se essa coisa falha tem outra, se essa coisa, sabe? Então é muito difícil, assim, alguma coisa, né, realmente acontecer. Aí contou também com a expertise do piloto também, né? Então, principalmente aí também o piloto saber o que fazer na hora. Piloto, copiloto, né? Também não tem só um ali, tem mais pra ajudar nisso. Mas e aí? Quase que me lembrou um relato que eu ouvi em algum lugar, parece. Será que fui eu mesmo que contei? Ou foi em outro lugar que eu vi falando sobre coisas assim que aconteceram já? Mas, gente, será que foi alguma intervenção sobrenatural que fez isso acontecer? Será que tem alguma coisa a ver? Não seria de fantasma, mas seria de extraterrestre? Mas por quê? E por que em terra funcionou? Será que estava livrando de algo pior? Fez voltar? Porque vai saber se lá na frente não ia, sei lá, ter alguma coisa que aí sim o bicho ia pegar. Aí fez alguma coisa e falou, não, volta, deu tudo certo, tudo, mas o voo não continuou aquele dia, né? Naquele momento, pelo menos, teve que
parar. Será que foi uma espécie de grande livramento? Será que isso acontece também? Porque acontece, a gente já viu histórias que acontecem assim, com uma pessoa tudo... E com grandes aeronaves aí, com 350, mais de 350 pessoas às vezes. Será que não foi um tipo de livramento? Que a gente nunca vai saber? Sei lá, né? Vamos pro próximo relato do mesmo rapaz? Relato de uma comissária de voo. Bom, eu tenho uma amiga que voa em uma companhia aérea do Oriente Médio. Ela é comissária de voo e a companhia aérea tem o maior avião de passageiros do mundo. Inclusive, o caso aconteceu em uma dessas aeronaves. O voo saiu de Dubai com destino a... Como que eu falo isso? Auckland. É assim? Em voos longos com mais de 12 horas, que chamamos de ULR, Ultra Long Range, que é ultra longo alcance, há uma troca de tripulação para descanso. Houve a troca de tripulação e minha amiga estava na tripulação que foi para o descanso. E há um compartimento em aeronaves de longo alcance chamado de CRC, ou sarcófago, apelido carinhoso, que serve para descanso e que, apesar de apertado, há triliches para dormir. Triliche, sabe? Tem 3 caminhas assim, ó, pum, 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 uma em cima da outra. Ela acordou e foi ao banheiro. Desceu a escadinha do CRC e saiu no corredor da cabine de passageiros. Voltou para o CRC e, quando ia pegando no sono novamente, se deparou com um senhor perguntando onde ficava o banheiro e queria pegar água para a esposa dele. Mas, gente do céu, eu já vi esses relatos. Quer dizer, bem parecido, talvez. Não sei. Bom, continuando. Ela levantou e disse que ali era específico para tripulantes e que iria orientá-lo. Desceu com ele e mostrou onde ficava o banheiro. Ele falou o assento que estava com a esposa e pediu para minha amiga levar água para ela. Minha amiga, de pijama de tripulação, foi até a galley, que é a cozinha ali da aeronave, e buscou um copo de água para levar até o assento que ele havia indicado. Chegando no assento, ela viu uma senhora e disse que o marido dela havia pedido água para a mesma. A mulher, na mesma hora, levantou e perguntou se ela estava brincando com ela, né? Pois isso era uma brincadeira de muito mau gosto e que ia fazer uma reclamação formal quanto a isso. Minha amiga perguntou por que de tudo isso, né? Pois havia levado um simples copo d'água que o marido dela havia pedido. A mulher respondeu que o marido dela estava... Eu já contei esse relato. A mulher respondeu que ou foi muito parecido. A mulher respondeu que o marido dela estava no caixão, no porão do navio. Do avião. Por que eu falei navio? Do avião. Ela disse que pediu desculpas e voltou para a galley. E relatou o caso para uma colega tripulante. Não haviam notificado as comissárias que havia um esquife no porão. Esquife é como é chamado o caixão levado no porão de cargas. Ela ficou em choque e não voltou mais para a CRC para dormir. Ficou na galley até o voo pousar. Não foi feita uma reclamação formal por parte da passageira, que ficou ofendida, mas é um choque para todos que passam por uma situação dessas. Olha, eu contei um relato muito parecido já aqui. Não sei se foi o mesmo, enfim, mas desse lance de você estar transportando alguém que faleceu ali, né, ali embaixo no avião, e essa pessoa aparecer lá em cima, assim, e dar né, falar, poderia tal coisa, né? Meu Deus. Pois é, acontece, né? Pode acontecer. Vamos pro próximo relato, que é visão durante turbulência. É uma moça que nos conta. E só de ler esse título, já lembrei daquele filme. Quem já assistiu que tá tendo um negócio lá no avião, eles olham lá fora na asa do avião e tem um bichinho assim, grudado na asa do avião. Lembra desse filme? Não lembro o nome, mas eu assisti na infância. Mas vamos ao relato. Oi, Ana, meu nome é fulana. Bom, meu relato mistura uma situação ruim com algo bom. Eu estou viajando e nesse momento estou escrevendo de Munique, na Alemanha. Hoje é quinta-feira e o acontecido foi no sábado. Peguei um avião de Veneza para Frankfurt e fui sentar no meu assento na última fileira junto com a minha mãe.
Quando olhei para a moça sentada na janela, notei aquela pele marrom linda e um rosto muito simpático. A moça estava na janela, eu no meio e a minha mãe no corredor. Certo, tudo bem. Quando o avião começou a se preparar para decolar, um ser que me acompanha... Um ser que me acompanha apareceu e colocou a mão na minha cabeça. E naquele momento eu já fiquei muito nervosa. Se ele apareceu assim do nada, era porque eu ia precisar dele. Rezei e o avião decolou. Não estávamos voando nem por 5 minutos quando começou uma turbulência. Mas uma turbulência, eu juro, uma das piores da minha vida. Eu já conseguia ver o avião se espatifando no chão. Eu comecei a chorar muito, muito assustada e o avião sacolejava, nos fazendo pular nos assentos. E naquele susto, automaticamente, a moça e eu demos as mãos. No momento em que ela encostou em mim, eu vi uma pintura. Nessa pintura estava representado um rio em meio a uma floresta, não muito densa. E no rio, mulheres se banhavam. Apesar do pânico da situação, aquela imagem estava muito forte na minha cabeça. Ok, o avião se acalmou um pouco e ela me disse em inglês: "Você pode segurar a minha mão o quanto quiser, estou aqui." Eu, que já estava chorando de medo, continuei chorando, mas agora era por emoção e pela energia de bondade e água. Energia de rio que ela me transmitia. Eu estava tão ansiosa que tive que tomar um medicamento. Olha, foi horrível. Mas já ouvi dizer também que turbulência não derruba avião. Sei lá, algo assim. Enfim, me digam os mais entendidos. Bom, assim que tudo ficou normal... Mas assusta pra caramba, né? Pode ser, você morre no coração antes que aconteça alguma coisa, porque, né? Bom, assim que tudo ficou normal no voo, começamos a conversar. Ela começou a dizer que era indiana e engenheira. Morava na Alemanha e no momento estava procurando sua paixão, porque nunca gostou da profissão que seus pais a obrigaram a seguir. Ela disse que amava arte e já havia pintado alguns quadros e queria seguir nessa carreira. Pensei que fosse uma coincidência, né, com a minha visão, mas resolvi perguntar: "Você ama rios, né? Água, assim?" Ela me olhou meio surpresa e disse que só foi para Veneza porque ama rios e água. Passou o dia na cidade só andando de barco, o ônibus aquático, não a gôndola, que é caríssima. Eu achei legal e ela seguiu falando. Disse que se sente perdida, não sabe como se encontrar, mas tem sorte de ter um marido que a apoia nessa busca. Certo, não ia falar nada do que eu vi, né? Porque apesar de acreditar muito em tudo, eu também desacredito. Eu prefiro sempre achar que é loucura minha, porque eu tenho medo de deixar o mundo espiritual tomar uma parte muito grande da minha vida. Posso enviar outros relatos para esclarecer esse medo. Aí ela disse para mim, daquele jeito bondoso e doce: "Eu sei que segurei sua mão quando você estava com medo, mas a verdade é que eu também estava morrendo de medo e segurar sua mão também me ajudou. Ver o seu medo de alguma forma me ajudou, porque você se expressou." E realmente eu me expressei tanto que a aeromoça chegou a dizer no microfone: "Não há motivo para medo, essa turbulência é totalmente normal." Normal uma ova, aquele avião parecia mais um saco de pipoca estourando. Assusta, como eu disse, mas é normal. Quer dizer, comum, né? Enfim, normal. Bom, quando ela disse isso, veio aquele anseio dizendo: "Vai, não tenha medo, pode dizer." Aí eu falei pra ela: "Tá, olha só. Geralmente eu não falaria nada, mas você é uma pessoa especial. E merece... Você é uma pessoa especial e merece uma resposta. Quando encostei em você, eu vi uma pintura." E aí eu descrevi a pintura para ela. Em seguida, eu disse: "Lá na Índia, na cidade em que você mora, tem um rio perto da sua casa, né?" E ela concordou. E eu continuei dizendo: "E a sua mãe costumava te levar nesse rio quando você era criança, né?"
Daí ela, já assustada, disse que sim, e eu falei que a resposta que ela procurava está naquele rio. Claro, eu disse que poderia ser loucura da minha cabeça e tal, mas eu falei. Ela chorou e agradeceu muito. O jeito como ela me olhou foi muito intenso. Foi tudo muito estranho. Pedi o Instagram dela e falei que quando ela fosse lá, que me contasse se encontrou o que procurava. E foi isso. Não tem nada de super sobrenatural, mas foi algo muito bonito que aconteceu num momento muito ruim pra mim. E é isso. Um beijo pra você, muito obrigada. Até eu agora fiquei curiosa pra saber se a moça encontrou alguma resposta lá no Rio. Mas, né, olha só que interessante. Nada é por acaso, né? Nada. Muito legal. Histórias que aconteceram dentro do avião. Próximo relato, algo no avião. É uma moça que nos conta. Olá, meu nome é fulana. Vou compartilhar uma experiência que vivi em 2018, quando eu tinha apenas 13 anos. Na época, fui com a minha melhor amiga à casa dos amigos dos pais dela. O marido da amiga, da mãe dela, era piloto de avião e oferecia cursos em um terreno onde tinha metade de um avião, assim, um avião cortado ao meio, sabe? Essa parte do avião não era muito grande, incluindo apenas a cabine do piloto, o corredor dos bancos e, no final, um carrinho usado por aeromoças, além de uma boneca estranha usada para treinamento. Enquanto estávamos dentro desse avião abandonado, entre aspas, brincando e nos divertindo, algo incomum aconteceu. De repente, ouvimos passos pesados correndo no fundo do corredor em nossa direção. Assustadas, levantamos rapidamente e, ao olhar para o final do corredor, notamos que a boneca que estava originalmente sentada no carrinho agora estava caída. A cena parecia a saída de um filme de terror e ficamos apavoradas. Sem contar a ninguém sobre o incidente, nós corremos para fora, quase que tropeçando na escada. Não sabíamos ao certo o que nos assustou mais, se foi a presença de algo correndo em nossa direção ou se foi a boneca misteriosamente caída ali. Não tivemos coragem de relatar o ocorrido a ninguém naquele momento. Somente à noite, quando o dono do avião nos convidou de volta, decidimos retornar à cabine. Ele queria mostrar algumas coisas específicas da aeronave. Dessa vez não ouvimos nenhum som estranho e tudo parecia normal. O dono nos guiou pela cabine, compartilhando curiosidades e detalhes técnicos. O avião abandonado estava silencioso e a experiência foi completamente diferente da primeira vez. Mesmo que eu não acredite em coisas sobrenaturais, esse episódio deixou uma marca na minha memória. Ficamos intrigadas com o que poderia ter causado o incidente inicial e por que a boneca aparentemente estática havia caído de repente. Talvez tenha sido apenas uma coincidência assustadora, mas desde então sempre me pergunto o que teria derrubado aquela boneca e nos assustado tanto aquele dia. Agradeço por ter lido meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, acredito que tinha um fantasma ali, ou alguém de outra dimensão. Não, alguma coisa que veio correndo também esbarrou, foi a mesma ali que esbarrou na boneca ali, ela caiu, mas alguma coisa invisível estava ali. O que? Não sabemos. Por quê? Não sabemos. Mas parece que é, né? Escutou correndo, não viu, derrubou a boneca, né? Fantasmas. Ou não. Próximo relato. O homem do avião. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana. Tenho 17 anos e desde pequena vivo experiências sobrenaturais. Hoje eu vou compartilhar uma dessas histórias intrigantes que marcaram a minha infância. Quando eu tinha apenas 5 anos, eu morava em Patos de Minas, Minas Gerais. Eu era uma criança comum com uma exceção peculiar. Eu conseguia ver, ouvir e sentir espíritos. Uma dessas experiências ocorreu em um apartamento onde vivíamos na cidade. Certo dia eu estava brincando com um amiguinho no térreo do prédio, quando fomos surpreendidos por um avião vermelho, daqueles modelos antigos, que desceu e ficou parado no ar ao nosso lado. Como assim?
tava brincando no térreo do prédio. Um avião vermelho de um modelo antigo desceu e ficou do lado? Como? Não é possível, um avião corre, o avião voa, né? Não é um helicóptero que fica parado, né? Mas vamos continuar aqui. Ele ficou parado no ar ao nosso lado. O piloto era um homem que parecia ter saído de uma cena de aviação do passado, com seus óculos e um chapéu característico de aviadores. De repente, o moço nos convidou para dar uma volta no avião. Animados, mas cientes de que nossas mães não aprovariam a aventura, recusamos. Ele sorriu e, como uma recompensa, nos deu um pirulito cada um. Prometeu voltar mais tarde antes de desaparecer diante de nossos olhos. Mas, gente... Com os pirulitos nas mãos, voltamos às nossas mães. Quando olhamos para trás em direção ao aviador, ele tinha sumido. Intrigados, fomos até minha irmã mais velha, que na época tinha cerca de 10 anos, para chamá-la para o almoço. Ao ver os pirulitos... minha irmã mais velha, que na época tinha cerca de 10... eles tinham 5 anos, né? Tá. Ela e o amiguinho estavam brincando, eles tinham por volta de 5 anos. Aí foram chamar a irmã, que era mais velha, tinha 10 anos na época, para almoçar. Ao ver os pirulitos, ela percebeu que não era apenas a imaginação de duas crianças. O homem do avião, curiosamente, se assemelhava ao homem dos sonhos que frequentemente aparece nos sonhos das pessoas. Aquele Disman lá? Esse detalhe só aumentava o mistério em torno do episódio. Ao longo dos anos, outras experiências sobrenaturais marcaram a minha vida, mas nenhuma se comparou à aparição do aviador vermelho. O mistério persiste e me pego refletindo sobre a natureza daquele encontro. Seria ele um espírito, uma entidade que se manifestou de alguma forma para nós? Ou seria apenas uma visão inexplicável? Um momento de imaginação que se materializou em pirulitos reais. Essa memória continua viva em mim, como um enigma que carrego ao longo da vida. E enquanto cresço, sigo ponderando sobre os limites entre o mundo real e o sobrenatural, mantendo essa experiência como uma parte fascinante e misteriosa da minha história pessoal. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo pra você, obrigada. Mais gente... Primeiro eu queria entender bem onde vocês estavam, no chão, assim, na área externa do prédio. Como que esse avião surgiu? Um avião inteiro. Um avião. Parou ali do lado. O aviador estava dentro do avião. O avião surgiu ali parado. E aí ele deu pirulito, falou tudo, não sei o que lá e sumiu. Alguém mais já teve uma experiência parecida? Os pirulitos estavam lá, materializados. E se elas tivessem aceitado eles, né? Tivessem aceitado dar uma volta naquele avião? Foi mesmo um avião? Teria o cérebro deles, das crianças, camuflado uma outra situação? Onde talvez... um homem vestido de vermelho chamou pra ir pra algum lugar, deu pirulito, entendeu? E aí na cabecinha deles ficou ali que era um aviador num avião vermelho, não sei. Não sei. A gente fica tentando achar explicação, né? Mas eu não duvido de nada neste mundão misterioso. Pois é, interessante, né? Outra dimensão. Bom, e agora já vamos para... Nossa, passou tão rápido, estão interessantíssimos esses relatos aqui de aviões. Se alguém mais tiver histórias aí envolvendo aviões, manda pra gente. Vamos pro próximo e último relato desta coletânea temática de hoje, que é Sobrenatural a Bordo. É um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, o meu nome é Fulano e hoje compartilho uma experiência que ainda ecoa na minha mente como uma sombra persistente.
Há alguns anos, eu trabalhava como comissário de bordo e vivia uma vida que envolvia constantes viagens e inúmeras aventuras nos céus. No entanto, houve uma jornada em particular que mudou a minha visão do mundo para sempre. Era uma noite como outra qualquer e eu estava a bordo de um voo noturno, realizando as habituais verificações antes da decolagem. O avião estava calmo, os passageiros ainda embarcando e o murmúrio de vozes preenchia a cabine. Tudo parecia normal, mas algo no ar já indicava que aquela noite seria diferente. Assim que a aeronave decolou, uma sensação de inquietude pairava no ar. Eu tentei ignorar, atribuindo isso à fadiga acumulada de tantos voos consecutivos. No entanto, à medida que a noite avançava, uma atmosfera sinistra começou a envolver o avião. Em determinado momento, durante o serviço de bebidas, algo capturou meu olhar. No corredor, próximo à última fileira, vislumbrei uma figura pálida e translúcida. O contorno de uma mulher, vestindo um traje antigo e desbotado, pairava ali. Ana, olhando ali fixamente na minha direção. Seus olhos, vazios e sem vida, pareciam atravessar a minha alma. Um calafrio percorreu minha espinha, mas eu tentei manter a compostura, convencendo-me de que era apenas cansaço e a ilusão passageira da mente. No entanto, à medida que a noite se desenrolava, a presença daquela figura persistia, movendo-se lentamente pela cabine, como se estivesse em uma caminhada sem fim. Com o passar do tempo, os passageiros começaram a notar algo errado. Murmúrios de inquietação se espalhavam e alguns relataram sensações estranhas e arrepios inexplicáveis. A atmosfera no avião tornou-se carregada, impregnada por uma energia sombria que pairava sobre nós. Optei por discutir a situação com a equipe de cabine, compartilhando minhas observações, apesar do receio de ser considerado um tanto louco. Para minha surpresa, outros membros da tripulação também haviam percebido a presença de uma energia estranha. Não ficou claro se acreditaram em mim ou se pensaram que eu estava agindo de maneira incomum. Uma borboletinha. Não vai entrar na minha boca. Fica aí. Fica aí. Continuando. Bom, a tensão aumentou entre nós e optamos por manter a compostura para não causar alarme entre os passageiros, Conforme a presença sombria prosseguia silenciosamente pela cabine, eventos ainda mais inquietantes se desenrolavam. Luzes piscavam de forma intermitente, objetos pareciam se mover sutilmente e uma sensação de frieza incomum permeava aquele ambiente. Dava a impressão de que eu era o único a testemunhar aquela figura sombria e todos os acontecimentos ao seu redor. Era como se estivesse compartilhando o espaço com algo que ultrapassava a compreensão humana. Num determinado instante, a figura aproximou-se do cockpit, flutuando diante da porta. Seus olhos vazios encontraram os meus, como se estivesse em busca de algo além do plano terreno. A tensão atingiu seu ápice, Ela sabia que eu a percebia, incapaz de esconder o medo naquele momento. Foi quando o avião começou a entrar em uma área de turbulência que a figura desapareceu, dissipando-se na escuridão. A leve turbulência, ao contrário do desconforto habitual, trouxe-me uma sensação de alívio. A atmosfera sinistra começou a se dissipar gradualmente. Ao pousarmos, um silêncio permeou a cabine. Os passageiros desembarcaram como de costume, a tripulação trocou olhares apreensivos, mas ninguém expressou palavras. Optei por não abordar mais o assunto. Essa noite, Ana e assombrados, permanece comigo como uma lembrança de que às vezes nos deparamos com o inexplicável. Não posso negar a sensação de que naquele avião cruzamos uma fronteira entre o mundo que conhecemos e algo além da nossa compreensão. E mesmo agora, enquanto conto esse relato, a dúvida persiste sobre o que realmente presenciei nas alturas naquela noite sombria. Muito obrigada, um beijo pra você. Eu fico pensando, você não sabe se tinha
alguém sendo levado também, ali o corpo de alguém ali embaixo, né? E esse seria o espírito dessa pessoa, ou não? Esse espírito estava acompanhando alguém. O que tá dentro do avião, gente? O que será? O que será? Fica a questão, né? Mas todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Todos sobre aviões ou envolvendo aviões, né? Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.